Kakaroto, mais conhecido como Goku, é, sem dúvidas, um dos personagens mais famosos de todos os tempos. O cara é tão famoso que ele foi nomeado para ser embaixador das Olimpíadas de 2020 em Tóquio, que agora vai ser em 2021. Né? Por Dragon Ball ser um anime muito antigo e ter muitos episódios, nós acompanhamos o Goku desde a sua infância até sua vida adulta, e por isso vimos ele realizar feitos surpreendentes. E nesse vídeo, você vai ver 5 absurdos feitos por Goku no Dragon Ball clássico, depois da vinheta. O primeiro feito já é até difícil de falar, então eu vou deixar pro meu amigo Keanu Reeves brasileiro, então fala aí. Um tapa na gostosa. É isso mesmo que você ouviu. Logo nos primeiros episódios de Dragon Ball Clássico, Goku é mostrado em sua rotina de sobrevivência normal, que ele morava sozinho no Monte Pau Azul, caçava pra comer, pegava madeira pra usar de lenha e coisas desse tipo. Até que o Goku é surpreendido ao ser atropelado por um carro, que é uma coisa que ele nunca tinha visto na vida porque ele sempre morou isolado nesse monte. Aí o Goku, pensando que o carro era um monstro, ele resolve atacar esse carro e a motorista do carro atira no Goku com uma pistola, mas ela se assustou porque o Goku não sofreu nenhum machucado com tiro. A motorista do carro é ninguém menos que Bulma, que é muito importante para a história de Dragon Ball até os dias de hoje. Vale lembrar que o Goku nunca tinha visto uma menina na vida, já que o único humano que ele já tinha visto foi o seu falecido vô Gohan. Aí beleza, depois que a Bulma revelou ser uma humana também e tal, o Goku a convidou pra ir pra sua casa, mostrar sua casa e tudo mais, e a Bulma finalmente encontrou o que ela tava procurando, que era a esfera do dragão de 4 estrelas. O Goku não deixou a Bulma encostar nessa esfera, porque ele acreditava que a esfera era o espírito de seu falecido avô. Aí aconteceu mais algumas coisas, mais conversa, até que eles partiram na jornada e foram acampar numa das casas portáteis da Bulma, lá das cápsulas da empresa dela. Até que durante a noite o Goku vê a Bulma dormindo e ele acha o corpo dela meio estranho e tal, porque lembrando, ele nunca tinha visto uma menina. Aí ele tira a sua calcinha e fica assustado ao ver que ela não tem a mesma coisa que ele tem no meio das pernas, se é que você me entende, né? Pra piorar, olha só o que ele faz. A cena foi censurada em diversos países, inclusive no Brasil, por motivos óbvios, porque Dragon Ball era um anime infantil, né? Eu assisti Dragon Ball clássico quando eu tinha uns 8 anos e eu assisti legendado, então eu vi a cena original e até buguei, porque, cara, eu era uma criança e eu vi aquilo, não entendi, eu me assustei, eu não estava acostumado com esse tipo de cena nos desenhos que eu via, e aí foi bem engraçado. O próximo feito foi o casamento mais aleatório dos animes. Todo mundo sabe que o Goku tem uma esposa que é a Tite, mas como poucos realmente assistiram o Dragon Ball clássico, nem todo mundo sabe como que eles se conheceram e se casaram. Os dois se conheceram quando o castelo do pai da Tite estava pegando fogo, e sim, a Tite é uma princesa porque ela é filha do rei Cutela. Daí o Goku precisava entregar uma espécie de leque especial ao rei Cutela, esse leque era do Mestre Kami, para que ele pudesse apagar esse incêndio, mas o Mestre Kami tinha perdido o leque. Então ele decidiu ir pessoalmente apagar o incêndio de outra forma. E essa é a primeira vez que vemos o Kamehameha na série. Certo, foi nesse dia que eles se conheceram e tal, a Tite se apaixonou pelo Goku, mas o Goku não sentiu nada por ela porque ele era muito inocente e não fazia ideia de que era um namoro. Mais pra frente, eles se reencontraram e Tite, por ser mais esperta que o Goku, já tinha preparado todo um plano pra pedir o Goku em casamento e fazer com que ele prometesse que ia casar com ela. E o Goku, por não saber o que era um casamento, ele só aceitou, ele pensava que era alguma coisa relacionada a banquete, de comida e tudo mais. Alguns anos depois, no último arco do Dragon Ball clássico, que é o torneio lá, o Goku encontra a Tite. Só que os dois já estavam crescidos, o Goku já tinha 18 anos, se eu não me engano, e eles se enfrentam numa das fases do torneio e o Goku a derrota. Então ela revela ser a Tite e cobra a promessa que Goku fez anos atrás pra ela. Goku confessa que ele não sabia o que era um casamento e por isso tinha aceitado, mas já que ele havia prometido, ele decide pedir a Tite em casamento ali no ringue mesmo, e a cena foi muito bonitinha no anime. Então era uma promessa falsa. Mas agora não importa, pois pra mim promessa é promessa. O quê? Você quer casar comigo? Sim. Eu quero. Atenção! O participante Goku decidiu se casar! Indo pro próximo feito absurdo de Goku, vamos falar de quando ele derrotou a Red Ribbon sozinho. E ele era apenas uma criança. Voltando pra cena em que Goku promete casar com Tite, ele ajuda a derrotar alguns soldados da Red Ribbon que estavam no Reino Cutela. Os soldados fogem e tal, tem algumas outras lutas contra soldados aleatórios
até que ele enfrenta o Coronel Silver, que já era um pouco mais forte. O Coronel Silver destruiu uma nuvem voadora, mas o Goku conseguiu derrotá-lo facilmente. Aí o Goku entrou numa espécie de uma nave da Red Ribbon que indicava onde estava a esfera do dragão de 4 estrelas que o Goku estava procurando. A nave quebra quando o piloto, que era um robô, ele é congelado, aí ele para de dirigir e a nave quebra. O Goku também é congelado e cai no vilarejo, e ele fica sabendo que a Red Ribbon também tá nesse vilarejo. Então o Goku vai atacar a base que eles formaram lá, que era a Muscle Tower. Ele a invade, derrota 3 soldados, depois enfrenta um androide que era um Major. Goku vence a batalha e vai pro próximo andar, onde ele derrota um ninja que, ao ver que ele não era nem perto do nível de Goku e não tinha chance de vencer, resolve liberar um Android 8, que era bem mais poderoso. Mas ele não contava que esse Android, apesar de ser poderoso, não gostava de violência, ou seja, ele não enfrenta o Goku e o deixa avançar ao topo da Muscle Tower, onde ele enfrenta o General White, salvando o chefe daquele vilarejo onde o Goku havia acordado do congelamento. Acontece mais algumas coisas, o Goku reencontra a Bulma e ela conserta seu radar das esferas do dragão. Uma ladra rouba 2 esferas do Goku, mas o Goku consegue recuperar facilmente. Daí o Goku, Bulma e Kuririn vão atrás da próxima esfera e eles precisavam atravessar o oceano para isso. Então eles pegam um submarino e lá eles encontram o General Blue. O Goku não consegue derrotá-lo, ele perde porque o General Blue tem poderes de telecinese. Mas os 3 são salvos por Launch, que é mais uma das amigas do Goku. Aí mais coisas acontecem, o Goku conhece a Arale, que é de outro mangá do Akira Toriyama, é meio que um easter egg de Dragon Ball, quando aparece a Arale. A Arale derrota o Goku facilmente e joga o General Blue pra longe com a cabeçada. Então o Goku vai pro lugar próximo àquela torre do Korin, que todo mundo sabe, que o Goku escala ela no episódio lá. E ele derrota o Capitão Yellow, que consegue finalmente pegar sua esfera de 4 estrelas de volta. Ao perceber que seus melhores soldados haviam todos falhado contra o Goku, a Red Ribbon contratou o mercenário Tal Pai Pai para matá-lo. Goku foi derrotado porque ele era muito mais poderoso que o Goku, mas ele sobreviveu porque o golpe final, que é o Dodonpa de Tal Pai Pai, acertou a esfera do dragão ao invés de acertar o Goku. Goku decidiu escalar a torre do Korin para tomar água sagrada e ficar mais forte, mas ele chegou ao topo. Levou 3 dias para conseguir pegar a água das mãos de Korin, e ao beber ele percebeu que nada mudou em si, mas o Korin explicou que na verdade o que deixa as pessoas mais fortes não é a água sagrada, mas sim o treinamento que a pessoa passa para conseguir pegar a água das mãos de Korin. Finalmente Goku tem sua revanche contra Tal Pai Pai e o derrota depois de conseguir chutar uma de suas granadas de volta para ele. Adeus! É o fim de vocês! Buscando vingar a morte do pai de seu amigo, Goku decide que vai acabar com a Red Ribbon, juntar as 7 esferas do dragão e reviver o pai de Udo. Assim o Goku invade o quartel-general da Red Ribbon, derrota vários soldados e por fim o oficial Black, que era meio que o chefão da Red Ribbon. Ao sair do local, o Goku encontra seus amigos na entrada. Eles foram até lá para ajudá-lo, mas ficaram surpresos ao saber que o Goku já tinha derrotado todo mundo sozinho. E o próximo feito é Goku contra o Mestre Kami. Durante o 21º torneio de artes marciais, Goku avançou até a final após 2 batalhas em que ele derrotou Jiran, que era meio que um dragão na primeira fase, e Nan nas semifinais. Goku descobre que seu oponente final será o atual campeão Jack Chun, que é na verdade o Mestre Kami disfarçado. Essa é uma das primeiras lutas épicas do anime, pois o Mestre Kami ainda era o guerreiro mais poderoso naquela época. No meio da batalha, Goku olha para a lua e se torna o Ozaru, que é aquele macaco gigante lá. Ele destrói o ringue e o Mestre Kami tem que se esforçar para não sair fora do ringue e perder a luta. Sabendo que seria difícil enfrentar o Goku naquela forma, o Mestre Kami resolveu destruir a lua, pra você ter ideia como o nível de Dragon Ball elevou nessa época aqui. Fazendo isso, a transformação de Goku foi revertida e a batalha continuou. Os dois estavam dando tudo de si e as energias estavam quase se esgotando, até que o Goku é finalmente derrotado por seu mestre, aprendendo a lição de que ele sempre deve continuar treinando, pois sempre haverá alguém mais forte que ele por aí. Lição essa que ele leva até os arcos atuais de Dragon Ball. E o último absurdo de Goku do Dragon Ball clássico é quando ele matou o Piccolo Daimao, que era extremamente poderoso. Ao fim do 22º torneio de artes marciais, começou o arco do vilão mais poderoso de Dragon Ball clássico, que é o Piccolo Daimao. Logo de cara, o Kuririn é morto por Tambourine, um dos filhos de Piccolo. Goku, ao ver seu melhor amigo morto, se enche de fúria e persegue o Tambourine pelos céus usando sua nuvem voadora. Porém, nosso protagonista é derrotado por Tambourine e sua nuvem é destruída. Acontece mais algumas coisas, conhecemos o Yajirobe, que é aquele baixinho espadachim, e ele mata outro filho de Piccolo, fazendo com que Tambourine aparecesse para vingar seu irmão. Goku finalmente derrotou o Tambourine, que já é um feito surpreendente, porque o
Tamborino era muito forte, muito além do nível dos personagens que a gente estava acostumado nessa época. E ao saber da morte de mais um filho, o Piccolo Daimao finalmente resolveu ir pessoalmente atrás de Goku. Eles travam um intenso combate, o Goku derruba algumas vezes, mas é mostrado que o Piccolo estava se segurando, pois quando ele decidiu levar a sério, ele usou seu golpe Masenko e facilmente derrotou o Goku, fazendo que seu coração parasse de bater por um tempo. O Yajirobe levou o Goku para a torre do Korin de novo, o Goku se recuperou lá. Enquanto isso, para vocês terem noção de quão poderoso o Piccolo era, ele matou o Mestre Kami Chaos, enquanto os dois, junto de Tenshinhan, tentavam aprisionar numa fuga do Mestre Kami. Piccolo Daimao finalmente juntou as esferas do dragão, fez o desejo para que sua juventude voltasse, e isso aumentou ainda mais o seu poder. Depois disso, ele matou até o Shenlong, para vocês terem noção. Depois do treinamento com Korin, o Goku voltou para a Terra, né, para a superfície. Ele derrotou mais um filho de Piccolo facilmente e depois desafiou o Piccolo Daimao para uma última luta. O Goku humilhou o Piccolo, mostrando estar bem mais poderoso que antes, mas quando o Piccolo usou seu golpe, a assinatura que é a onda de explosão demoníaca, Tenshinhan precisou ajudar o Goku a desviar do ataque. Aí o Goku ficou com a perna quebrada. Pro fim da luta, o Piccolo pegou o Tenshinhan de refém e o Goku não se importou, porque se Tenshinhan morresse, ele poderia ser revivido com as esferas do dragão. Até que o Piccolo contou que ele tinha matado o Shenlong, ou seja, as esferas não existiam mais. Então o Goku ficou furioso nesse momento, porque ao saber que as esferas não existiam mais, ele raciocinou que seus amigos Mestre Kami e Chaos se foram para sempre, já que não poderiam ser mais revividos. A luta continua, o Piccolo vai ao céu para usar seu último golpe, mas o Goku, cheio de fúria pelas mortes de seus amigos, acerta aquele golpe épico que aparece o Ozaru atrás e atravessa o peitoral do Piccolo e o mata. Uma das cenas mais épicas de todos os Dragon Ball. Vou atravessar o seu corpo, miserável! Antes de morrer, o Piccolo Daimao cospe um ovo, do qual nascerá o Piccolo que conhecemos hoje em dia, o Piccolo do bem. Esses foram 5 absurdos de Goku, um vídeo que eu tava querendo fazer há um tempo já. Eu decidi separar por cada fase de Dragon Ball, porque o Goku tem muitos feitos absurdos e tava difícil escolher só 5. Se você gostou e quer a parte 2 do vídeo, com os 5 absurdos de Goku em Dragon Ball Z, é só curtir e deixar nos comentários. Ah, se inscreve e ativa o sininho para você receber a notificação de quando a parte 2 for lançada. Pra mim, Dragon Ball Clássico é o melhor Dragon Ball de todos, e se você não assistiu ainda, assiste, porque vale muito a pena. Muito obrigado por assistir até aqui. Esse é o Série Séria. Até o próximo vídeo.